Esdras capítulo 7, versículos 1 a 10. Esdras capítulo 7, versículos 1 a 10. Passado estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraia, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Zalum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriatote, filho de Zeraias, filho de Uzi, Belque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia, ele era escriba versado na lei de Moisés, cada um pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia e no primeiro mês, a partir da Babilônia, no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Amém. Muito obrigado, pode se sentar. Eu quero utilizar o texto de Esdras para falar sobre a importância da Bíblia. A importância da Bíblia. Como que este livro chegou na tua mão? E como que este livro, com o passar de tantos tempos, pôde estar aqui na nossa língua portuguesa? Deus é um Deus que guardou a sua palavra. E Ele usou os homens em seus tempos para que isto fosse acontecendo. Esdras vem da linhagem de Arão. Ele é um sacerdote. E ele também tem uma outra qualificação. Além de sacerdote, ele era escriba. O que é o sacerdote? O sacerdote, meus irmãos, foi separado de uma das 12 tribos de Israel, que era a tribo de Levi. No dia quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo e o próprio Arão é que tinha produzido um bezerro de ouro. Fúria tomou-se, não é Moisés, ele quebra as tábuas, derrete o bezerro e faz o povo beber a água do bezerro, e ali ele toma uma atitude, e ele dá um grito no arraial dizendo: quem é do Senhor, passe para o meu lado. E naquele brado de Moisés, a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. E por causa desta atitude da tribo de Levi, esta tribo, Deus separou para que fizesse sacerdote no meio do seu povo. Levi não tinha eles herança como as demais tribos, e eles estavam derramados em todas as tribos, e o tabernáculo ficava bem no meio das tribos lá no deserto, e eles eram separados para cuidar de cada utensílio do tabernáculo. O trabalho era grande e eles precisavam. O que é o sacerdote? O sacerdote, na questão mais simples, é aquele que conduz o povo à presença de Deus. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao povo. O sacerdote é aquele que conduz o povo a Deus. E Esdras, ele vem da linhagem de Arão, ele é sacerdote e é escriba. Por que escriba? Porque nos dias de Esdras, Israel vai experimentar na sua vida uma outra língua, uma língua que não era deles. Eles, enquanto estavam lá em Canaã, desenvolveram o hebraico, através das línguas
cananitas, e nesse desenvolver das línguas cananitas, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem na sua mão, certamente não foi só Moisés que escreveu, mas Moisés, por ser o grande legislador do seu povo, é quem assenta o livro da lei. E lá no livro de Deuteronômio, nos últimos capítulos, diz que Deus deu a lei a Moisés, e estes 5 rolos de Moisés tinham que ficar no lugar santíssimo, ao lado da arca da aliança. Dentro da arca ficava a vara, o maná e as tábuas que Moisés teve que reproduzir. E com o passar do tempo, pela segunda vez que eles foram levados cativo à Babilônia, lá na Babilônia eles desaprenderam o hebraico, já não sabiam nem falar e nem escrever e nem cantar, não sabiam fazer poesias, não sabiam fazer poemas, eles se esqueceram da maneira que era. Mas Deus havia falado por intermédio de Jeremias que por 70 anos eles ficariam na Babilônia, e depois destes 70 anos eles retornariam à sua terra. E aqui está o retorno do seu povo. 540 anos antes de Cristo se dá o retorno do povo de Israel da Babilônia. É necessário reestruturar a nação. A nação está sem norte. A Bíblia diz que não havendo palavra de Deus, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se perde. A Esdras, então, ele é tomado por uma disposição. E é sobre isso que eu quero falar. Seja disposto. Seja disposto. Esdras tomou uma posição. Primeiro, ele era um homem que, no seu tempo, ele desenvolveu os idiomas. Não somente o que ele aprendeu na Babilônia, mas ele desenvolveu os idiomas antigos de Israel. Se você ler, não sei se tem na internet esses tipos de documentos, se você ler um hebreu antigo, você vai ver que o hebreu não tinha vogais, não tinha A, não tinha E, não tinha I, não tinha O, não tinha U. Era a maioria tudo consonante. A língua se falava por inflexões, por isso aqueles tracinhos embaixo. Era uma língua horrível para se escrever e se falar. Para que você tenha uma ideia, o nome de Deus em hebraico é YHWH. O tetragrama, como que você vai ler isto? Agora Esdras é o homem que Deus utiliza para que esta Bíblia do Antigo Testamento você tivesse. Ele era um homem versado e ele dispôs o seu coração. Como está o teu coração esta noite? Está disposto em servir ao Senhor? Está disposto em fazer a obra do Senhor? Está disposto em dedicar-se a uma leitura ainda que simples da Escritura na vida cotidiana, na vida diária? Há muitos que relaxam pensam em tantas coisas, mas não cultivam a espiritualidade, e só se torna espiritual quem lê as Escrituras, porque este é o pão que não perece, este é o pão vivo que desceu do céu, este veio de cima, aleluia, e Deus utilizou os homens para escrever esta literatura, este livro. E Esdras, então, é o primeiro homem que Deus usa para fazer a primeira tradução. E essa tradução chama-se hebraico aramaizado, porque a língua aramaica era mais flexível, era mais gostosa. Você quer ver uma língua aramaica? É só quando Jesus vai dizer aquela expressão, Eli, Eli, lama sabachthani. Esta é em aramaico. Jesus falava o aramaico palestiniense, aleluia. E ele, queridos irmãos, começa a desenvolver. O povo gostou tanto do aramaico que Jesus falava em aramaico. Então observe que Esdras é um homem acima do seu tempo, porque dispôs o seu coração em buscar a Deus, em estudar as Escrituras e trazer esta verdade novamente à vida do seu povo. Queridos irmãos, precisamos mais do que nunca de ler a Bíblia. Hoje, quantos púlpitos não estão tomados de Salmo 91?
porque é o salmo que salva da pestilência. Mas para que você seja salvo da pestilência, existe um segredinho do Salmo 91, que está no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E nem todos os crentes estão escondidos lá no esconderijo da sombra do Altíssimo. Glória a Deus. Porque é gostoso ler o Salmo 91. Minha mãe era da Deus é Amor. Minha mãe ia lá. Um dia ela comprou o Salmo 91. Tinha uma pomba, uma Bíblia aberta. E ela colocou bem na sala. Porque nós tínhamos o costume, existiam casas antigas de crentes antigos, que a Bíblia ficava aberta no Salmo 91. Ele nunca leu. Utilizava como um patuá. Mas Bíblia não é só para estar aberta. Bíblia é para ser lida. Ora, machandara matéria, aleluia, glória a Deus. Então observe que este livro tão antigo, de uma literatura que nós nem conhecemos, um homem teve que se sentar, ele foi um instrumento de Deus, e ele vai começar o quê? A ordem dos escribas, aqueles mesmos escribas que nos dias de Jesus deixaram o ideal de Esdras, porque Esdras também é o pai da grande sinagoga. O que é a sinagoga? É a casa de Deus, é onde aquele povo iria novamente se aculturar das palavras de Deus, ter cultura judaico. Queridos irmãos, como é importante este homem na história da literatura do Antigo Testamento. Estes 39 livros que nós temos do Antigo Testamento foi passado na mão de Esdras e dos escribas. Você sabe o que significa escriba? Soferim. Sabe o que significa soferim? Guardião do texto sagrado. Era tão cuidadosa a leitura e a exposição deste livro, que eles tomavam cuidado quando iam escrever. E sabe que quando eles erravam a letra, eles não apagavam, eles faziam uma bolinha ou uma estrelinha, porque aquele escrito era sagrado, era sagrado, era sagrado. Então observe que este livro que você tem na mão, que às vezes você nem lê, nem valoriza, não sabe nem dizer o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia. O cuidado de Deus. E quando chegou no ano 90 a 110, este livro vai ser canonizado. O que é canonizado? Sentido inspirado por Deus. E os primeiros sintomas de um livro inspirado é as evidências internas. O que é uma evidência interna da Bíblia? A evidência interna da Bíblia é o que a própria Bíblia fala dela mesmo. São os testemunhos dos escritores dando testemunho de outros escritores da Bíblia. E depois tem o testemunho externo, quer dizer, o que o povo, à medida que ia crescendo neste conhecimento, desenvolvia no meio dele os milagres de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa, e o dono da palavra está aqui, o verbo se encarnou e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Neste ano de 90 a 110 depois de Cristo, depois da destruição do templo de Jerusalém, os rabinos da Palestina se sentaram para trazer esta literatura tão antiga, mas eles rasgaram alguns livros. Por exemplo, eles não aceitaram as histórias de Macabeus, história verídica. Eles não aceitaram nenhuma versão grego, hebraico, a versão da Septuaginta. Eles só aceitaram livros escritos no hebreu antigo, no hebraico ou no hebraico aramaizado. E destes, somente 39 livros foram assentados. E o que a igreja protestante hoje tem, são os 39 que foram aceitos num concílio chamado Jânia, aonde não se sentou os apóstolos, aonde não se sentou os pais da igreja, aonde se sentou os rabinos. Para quê? Para fazer com que este livro pudesse chegar.
Hoje nós temos conhecimento de muita coisa, mas muito pouco de Bíblia. Nós sabemos muito bem o que é fogo, mas não sabemos de onde tem que vir o fogo. Você não sabe que 2 homens foram mortos porque meteram fogo estranho no meio da congregação? Deus não aceita aquilo que Ele não deixou para nós, e Ele deixou a sua palavra. A sua palavra para nós é absoluta, é palavra de Deus. E o povo que tem a palavra de Deus, ele não é um povo incauto, ele não é um povo com mente fechada e com uma venda nos olhos. Não, senhores, o povo que lê a Bíblia é o povo mais sábio da terra. Ele não precisa ter feito vários anos de escolaridade, mas se ele ler as Escrituras com toda a devoção, a sua mente, a sua alma, o seu espírito vai ser tocado e dilacerado para descobrir as profundezas de Deus. Eu conheci tantas pessoas nesse caminhar meu de igreja, que aprenderam a ler a Bíblia, aprenderam a ler lendo a Bíblia, a escrever lendo a Bíblia. Eu encontrava pessoas que não tinham primeira série primária, que mal sabia fazer o abecedário do português, as letras do nosso alfabeto, aprenderam, mas eram mulheres sábias, homens sábios, que vinham amanhã, que vinham depois, porque se estruturaram nas Escrituras. Então leia esta palavra. Salmo 1: medita nela de dia e de noite. Outra coisa que é feio dos crentes é que eles não sabem o que é uma versão. Tem gente que vai numa livraria evangélica, ele compra a Bíblia pela capa. Olha, Bíblia não se compra por capa, Bíblia se compra pela sua versão. Numa sexta-feira aqui, eu expliquei qual é a melhor versão. É aquele português que é mais claro para você entender. Quantas versões eu devo ter, pastor? Todas. Porque quanto mais você tiver, mais esclarecimento você vai ter. Ontem aqui no culto de sexta-feira, eu falei de um texto escuro dentro da exegese bíblica. O que é um texto escuro? É um texto que ninguém sabe o que significa. De 350 textos da Bíblia, e é um texto que a mulher não gosta. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Nenhuma mulher gosta daquele versículo, mas se elas estivessem estudado, elas pegariam esse versículo todos os cultos de mulheres, porque ela ia ver a grandeza que o apóstolo põe naquelas letras, valorizando a mulher, valorizando o homem e colocando eles em patamar de igualdade diante da sociedade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E saiba que naquele tempo de Paulo, as mulheres não podiam entrar nas escolas, a escola era dos rabinos e só podiam entrar lá homens, mas a grandeza de Jesus, no dia que ele entrou na sinagoga para fazer leitura desta palavra, havia uma mulher encurvada do lado de fora. Jesus passou e a viu e a chamou para dentro da sinagoga. Ele falou a palavra e a palavra lhe curou. Grande clamatéria. É triste quando você vê um obreiro que valoriza tantas coisas, mas não valoriza a Bíblia. E Jesus diz assim: erreis por não conhecer as Escrituras, porque de poder de Deus vocês não sabem nada, porque não existe poder de Deus sem as Escrituras. Tem muita gente queimando o sacrifício no altar de Baal. Temos que tirar as pedras que foram do altar de Baal e colocar as pedras novas de Deus, para colocar o sacrifício, para que o fogo venha, para que o fogo venha, para que o fogo venha. Então não vulgar ali, não torne vulgar esse livro, não torne ele medíocre. Não, senhores, o que está na tua mão é infalível, é inerrante, é poderosa palavra de Deus. Virá dia em que o homem terá, aleluia, não mais fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Então Bíblia não se compra por capa,
Bíblia se compra por versão. E hoje, a Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, mas foi o livro mais perseguido no mundo, em todo o tempo da história, desde quando ela se formou, no Concílio de Cartago, quando foi fechado o cânon do Antigo e do Novo Testamento para nós cristãos, e aí também foi colocado os apócrifos da Bíblia romana. Desde aquele tempo, a Bíblia começou a ser perseguida. Ela foi perseguida. Quiseram queimá-la, quiseram rasgá-la. Existem homens tão versados na Bíblia que não aceitam livros como o Cântico dos Cânticos, como a questão de Lutero, que não aceitava Tiago. Tantos pensadores que não aceitavam as cartas. Mas nós temos que glorificar a Deus, porque este livro chegou. E hoje, observe, nos dias de Lutero, quando Lutero fez a transliteração do grego, hebraico e latim para a língua do alemão, foi a primeira versão barata. Para que você tivesse uma Bíblia antes da tradução alemã, isso aqui era caríssimo. Somente um rei podia possuir um testamento na sua língua. Por quê? Porque aqueles que dominavam naquele tempo a educação, aqueles que dominavam o altar, queriam que o povo ficasse cego. Por isso que Jesus no capítulo 8 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quanto mais desentendidos são, melhor é para poder conduzi-lo a bel prazer dos homens. Mas nós não estamos aqui por homem algum, nós estamos por aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Guardemos a sua memória. A segunda versão é uma versão inglesa, a King James, e assim nós vamos tendo na história. Mas você sabe quando essa Bíblia quis ser destruída? Nos idos de 1800 a 1900, surgiu o momento em que os homens abandonaram Deus e começaram a olhar para si próprio. Quiseram os homens se auto-endeusar, e eles começaram a criticar as Escrituras. A criticar este movimento chama-se a autocrítica. Eles não queriam queimar, eles não queriam rasgar, eles simplesmente queriam que você tivesse isto aqui, mas que você mesmo desconsiderasse como palavra de Deus. Mas o Senhor, que é bom, guardou os seus homens naquele tempo para defender as Escrituras, para defender esta palavra. Em todo o tempo, esta palavra. Ontem eu estava falando aqui de Pedro. E como que é Pedro? Um homem tão rudimentar. Um homem que era pescador, galileu, que sabia de nylon. Nem sei se rede era feito de nylon naquele tempo, se existia essa matéria, ou este material. Ele sabia de rede, sabia de barco, sabia de vento, sabia de lua boa para pescar, lua que não era boa para pescar. Mas ele era um homem ignorante. Ele é tão ignorante que quando Jesus se aproximou dele, Pedro diz assim: Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou um pobre homem pecador. Mas Pedro não se deixou morrer naquela situação. Pedro foi crescendo no conhecimento da palavra e de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E ontem na sua carta nós falamos aqui, Pedro fala de palavras tão novas. Olha, Pedro fala de igualdade. Você sabe que a bandeira francesa, ou o lema francês, é liberdade, igualdade e fraternidade. Estas palavras Pedro já dominava antes, lá antes do ano 1000. Pedro já falava de igualdade, de honestidade, de amizade, de companheirismo, de respeito. Esta palavra não pode estar longe das tuas mãos. Esta palavra não pode estar longe da tua leitura diária.
esta palavra tem que começar a fazer morada no nosso coração. Aleluia. Quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama a palavra do Senhor, ame esta palavra, ame esta Bíblia, aleluia. Mas ame não ao ponto de guardar e reservar, ame-a para que esteja na cabeceira de tua cama, para que antes que você deite, você abra ela e faça a leitura dela, e olhe ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que quer dizer esta palavra? Eu me lembro quando eu comecei a ser novo convertido, quando eu vim para a igreja nos meus 18 anos de idade. Antes disso eu vim para a igreja com meus 15 anos, mas eu não me batizei aos 18. Sabe o que eu fazia com a Bíblia? Minha mãe comprou uma Bíblia na Conde de Sarjeta, uma capa, coisa mais linda, tinha uma pomba, ela era plastificada. Eu venerava a Bíblia pela capa, eu ficava boquiaberto, que Bíblia bonita. Sabe o que eu fazia? Eu colocava debaixo do meu travesseiro, porque eu pensava que se dormindo sobre ela, aquela palavra ia entrar na minha cachola. Mas que eu peço a Deus que você coloque ela diante de você. Quando você estiver triste, você poder abrir um Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você estiver diante de coisas tão difíceis, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Bíblia, a Bíblia educa. A Bíblia faz você pensar um pouquinho mais. A Bíblia tem resposta quando ninguém tem resposta. A Bíblia tem solução quando ninguém tem solução. A Bíblia tem caminho quando ninguém tem caminho. E quando não tem caminho, Deus fala assim: fala com o mar, que eu vou abrir para você passar. Me canta na matéria. Esta é a palavra de Deus, palavra que está na tua mão, que você parou de ler. Não sei, embora parece que está fora de moda hoje ler. A nossa vida ficou tão, dá licença, tão vazia, que nós não temos nem paciência para escutar, quanto mais de ler. E ainda que somos sul-americanos, somos pior ainda, porque nós somos indisciplinados para a leitura. Existem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu abro a Bíblia, quando eu leio o primeiro versículo já faço assim, durmo. Isso aqui que é o diabo? Isso é o costume. Isso é o costume. Então force, porque isso vai passar. É a mesma coisa como você começar a fazer caminhada. No primeiro dia que você vai fazer caminhada, porque é importante fazer, como que você sai? Segundo dia você já está mais aprumadinho. Terceiro dia você está melhor. Na semana você já está dando uma volta no quarteirão. Porque isto é uma rotina. Sabe por que você não venceu? Porque você não fez da leitura uma rotina. Você tem tempo para tantas coisas e não tem tempo sequer para ler um versículo desta palavra que quiseram destruir, que quiseram desvalorizar, e que Deus guardou para o seu povo, para o seu povo, para o seu povo. Oramachanda da matéria, oramachuricanta la matéria. O avivamento vai vir, e vai vir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a lenha favorável às nossas vidas. Então eu olho Esdras, naquele tempo que não tinha uma esferográfica, naquele tempo que não tinha papelaria. Hoje você vai na papelaria, tem papel de todas as cores, de toda a gramatura, de todos os modos, de todos os jeitos. Se você vai na prateleira de caneta, há canetas de infinita qualidade. E Esdras, você sabe como que Esdras fazia a sua caneta?
Esdras ia lá no mato, pegava um pauzinho de uma madeira, de um galho bem roliço. Aí ele pegava a sua faquinha e limpava, deixava no sol, secava. Depois ele levava no forno, que nem vara de pescar verde, quando você tem que queimar. Aí quando ele terminava aquele processo para fazer aquele pedacinho de pau, uma ferramenta apta para escrever, ele ia na ponta e filava só um canto dela, não como apontador de rodar no lápis, só um canto dela, e fazia ela ficar triangular. Aí ele era no forno de barro, e lá no forno de barro ele pegava aquelas crostas que ficavam pegas lá no tijolo, ele tirava aquelas crostas, salvava aquelas crostas, levava, esmiuçava com os dedos, fazendo aquilo virar um pó, e depois daquele pó ele colocava num potinho de madeira e jogava água e fazia o tempero para fabricar a tinta que ia escrever esta palavra que está na tua mão esta noite. Arande clamatéria, aleluia. E saiba que existia 2 tinteiros, um tinteiro para a língua comum e um tinteiro para escrever Deus. E o lapisinho de Deus não podia ser com as outras palavras. Por exemplo, nós lemos aqui o nome dos homens. Os nomes dos homens era escrito num tinteiro comum, mas quando ele ia escrever Deus, ele soltava aquele lapisinho, pegava outra, molhava numa tinta especial. E quantas vezes você nem valoriza quem é Deus, você nem ora, você nem chora, você nem busca Ele, e Ele vai, e agora com todo cuidado, vai escrever a letra. Você pensa que é que nem hoje o teu garrancho? Não, a letra tinha que ser quadriculada. Assim era o hebraico. O hebraico é uma língua de 4 lados, com todo esmero, com todo cuidado, para falar de Deus, Ele está aqui esta noite, Ele quer abençoar a tua vida, quer salvar a tua alma. Imagine, canta lá. Outra coisa, quando isso aqui se tornava um rolo de pergaminho, o rolo de pergaminho podia ter 50 centímetros de largura e 5 metros de comprimento. Quando este rolo, por um descuido, caía no chão, o sacerdote dobrava o joelho, beijava o chão, levantava o pergaminho, beijava o pergaminho 5 vezes. Hoje você não faz nem questão dela ficar lá assim, ó, dá licença. Leia a tua Bíblia, minha filha. Leia a tua Bíblia, igreja. Não deixa ficar lá não. Obrigado, irmão Pedro. Palavra de Deus. Um dia Jesus entra na sinagoga, aleluia, aleluia, ninguém pode parar Jesus. Tirar um rolo, quem poderia imaginar? Você pode dizer é coincidência? Não, nós que temos Deus sabemos que não existe coincidência. Jesus era chamado de Rabi, por quê? E pelos escribas, por quê? Porque Jesus estudou nas escolas dos escribas. E ele pegou o rolo e abriu o rolo. Lucas, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar e proclamar aos pobres. E ele vai lendo.